Amém. Nós viemos aqui para buscarmos a Deus. Então, dessa forma, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Marcos 8. Pronto? Marcos 8, versículo 27. Então diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Olia, pode abaixar um pouquinho, por favor? Está muito alto. O que acontece aqui é que os discípulos já estavam andando com Jesus. Eles já tinham visto muitos milagres, né, de Jesus, já tinham visto o Sermão da Montanha, já tinham visto o paralítico descendo do teto, né, e sendo curado por Jesus, já tinham visto a primeira multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, eles já tinham visto a segunda multiplicação dos pães, eles já tinham visto muitos milagres. E Pedro, especialmente, né, teve um milagre dentro da sua própria casa, né, quando Jesus curou a sua sogra, né, logo quando ele teve o primeiro encontro com Jesus. E Pedro, então, respondeu para Jesus. Os outros falaram: estão dizendo aí que o Senhor é o João Batista, né? Outros estão dizendo que é o profeta, que é Elias que voltou. E outros dizem que algum profeta está andando no nosso meio. Mas ele pergunta: mas vocês acreditam que eu sou quem? Né? E aí Pedro diz para Jesus, né? Tu és o Cristo, tu és o Cristo. Então Pedro, ele vendo, né, todos aqueles milagres que Jesus estava fazendo e andando de forma bem próxima a Jesus, ele começou a acreditar que Jesus realmente seria um Messias, né? O Cristo. Então, ele responde essa pergunta de Jesus usando essa palavra, né? Tu és o Cristo. E Cristo significa o ungido, né? Então, o ungido representa a unção que os reis recebiam, né? Quando o rei ele era separado, né, para o reinado, né, ele era ungido com óleo. Então isso era como uma espécie de coroação, né? Era um ritual que era feito, né, para a unção do rei, né? Como foi feito, por exemplo, com Davi, por exemplo, né, que Samuel ungiu a cabeça de Davi. Então, quando ele fala, tu és o Cristo, ele está falando que Jesus não é simplesmente um rei, mas Jesus seria o rei, o ungido, o Messias, o rei dos reis. E Jesus desmentiu isso no texto? Jesus falou: não, vocês estão achando coisa demais. Não, Jesus advertiu, falou: bom, você respondeu assertivamente, Pedro, mas eu não quero que vocês fiquem falando isso para ninguém por enquanto. Bom, aí o que acontece? Jesus então assume a sua posição como ungido de Deus, né? Como ungido, como o Cristo, o Messias. Então, continuando, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e que ele fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, isso ele expunha claramente. Então, Jesus, a partir desse momento, Jesus passa a expor claramente essas coisas, que era o plano que Deus tinha para ele, que era o plano de redenção. Então, era necessário que ele sofresse, era necessário que ele fosse rejeitado, era necessário que ele sofresse os açoites, que ele fosse para a cruz, que ele morresse e que ele, depois de 3 dias, ressurgisse. Então, Jesus está explicando claramente para eles agora qual era o plano, o que estaria por acontecer naqueles dias, né? Então, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Então, a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo aqui, né? Quando Jesus fala no versículo 31, ele diz que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Então, esse sofrimento traz o sentido de humanidade, né? Jesus como um homem, né? Em Daniel, se a gente conseguir abrir lá, né, um pouquinho mais para trás, né? Daniel, capítulo 7. No versículo 13, Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel fala aqui de um como filho do homem, né? A quem será dado o domínio, a quem será dado a glória, a quem será dado o reino sobre todos os povos, sobre todas as nações. Em Isaías, vamos voltar um pouquinho para trás. Isaías 43, né? Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 42, versículo 13, diz: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, mostrará sua força contra os seus inimigos. E no 43:17 diz, no 16 diz: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Então, o hebreu, né, o judeu, ele acreditava que o Messias era esse homem de guerra, que era um homem que vinha para vencer, para triunfar, para um homem que iria ser um ícone do exército, que iria comandar as milícias, né, dos exércitos, e iria solapar os inimigos, iria despedaçar os inimigos, e iria fazer de Israel uma grande nação. Então, o judeu, ele se apegava nesses textos que colocavam o Messias como um grande líder político, um grande líder do exército hebreu, não é? Mas o que Jesus está falando aqui é que o Filho do Homem, que é esse Filho do Homem que Daniel viu e falou também, ele vinha para sofrer. Não é? Então, Daniel coloca como um parecido com o Filho do Homem. E Jesus é homem, mas é o Filho de Deus. E Jesus traz essa referência do Messias como o servo do Senhor.
que está em Isaías 53. Em Isaías 52, versículo 13, ele diz assim: eis o meu servo, com S maiúsculo, né? Eis o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime, ele vai ser exaltado. Esse Jesus, que é o servo de Deus, ele será exaltado e será muito sublime. Só que aí ele fala: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência, mais do que a dos outros filhos do homem, dos homens, né? Aí ele fala no capítulo 53, versículo 5, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E no versículo 10 ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Moê-lo é de moer a carne mesmo. Sabe, quando você tritura a carne, é essa figura, né? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, Jesus está falando que ele veio como esse daqui, como esse servo de Isaías 53, que ele estava se manifestando ali naquela hora como esse servo do Senhor, né? O servo que veio para sofrer. Então, Jesus está falando que ele não se colocava nessa posição de rei nesse momento, que ele não viria para ser coroado, que ele não viria para se sentar ao trono, mas que além de sofrer, ele diz que seria necessário, esse necessário que está no Marcos capítulo 8, no versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse. Então era uma sequência de coisas que iriam acontecer, não é? E que essa palavra necessária significa que era uma coisa que já estava certo que iria acontecer, que já estava planejado que iria acontecer, que ele estava ali de uma forma voluntariosa, que ele estava se dispondo ao sofrimento, ao ser injustiçado, ao ser oprimido, e a ir para a cruz e morrer. E então, nessa hora, Pedro, que tinha falado: eu sei quem o Senhor é, Jesus, o Senhor é o Cristo, eu sei, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o ungido de Deus, eu sei. E Jesus fala: não, olha, eu vim para sofrer, é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra. E aí Pedro fala: não, olha, o Messias não é assim, Jesus. Messias não é isso. Messias é outra coisa, né? Então Pedro, ele começa a discutir com Jesus, ele se ofendeu por pensar que Jesus não lutaria, porque Jesus fala: olha, é necessário que eu sofra. Pô, Jesus, mas então quer dizer que você não vai nem lutar? Você vai se deixar sofrer? Você vai se deixar ser derrotado? Você vai se deixar ser oprimido? Você vai se deixar ir à cruz? Não! Você não está entendendo Jesus. Mas ele não entendia o que Jesus estava dizendo, porque Jesus estava dizendo para eles: olha, foi para isso que eu vim.
já está no plano. E o plano vai ser cumprido e vai ser assim, como eu estou dizendo para vocês. É necessário que eu sofra, é necessário que eu seja injuriado, é necessário que eu seja flagelado e que eu morra. E é necessário que eu ressuscite no terceiro dia. Quando Pedro repreende Jesus, diz lá que essa palavra repreender era o mesmo termo que ele ouvia Jesus repreender os demônios. Então Jesus repreendia os demônios e ele ouvia Jesus repreender os demônios e ele usou a mesma palavra para repreender Jesus. Ele reconhece Jesus como Cristo, mas ele se volta contra a decisão de Jesus. Ele se volta contra o plano de Jesus. Ele entende que Jesus tem que triunfar do mal e subir no trono. Jesus, você tem que subir no trono, você tem que tomar o exército, você tem que ser o líder, você tem que ser ungido rei agora. Mas Jesus está dizendo, sim, você está certo, eu sou o rei, sim. Eu sou o rei que tinha que vir. Mas eu não vim para ser aclamado rei. Ninguém vai dizer para mim agora, viva o rei, viva o rei, porque eu vim para morrer. Ninguém vai dizer para mim, viva o rei. Eu vim para morrer e não para viver. Eu não vim assumir o trono, o poder, mas eu vim abrir mão dele. Eu não vim para governar. Eu vim para servir. Eu vim para servir. E é assim que eu vou derrotar o mal. É uma coisa louca, né? É assim que eu vou derrotar o mal. Ele não diz, eu vim para morrer, mas ele diz, eu tenho que morrer, porque é necessário que eu morra. Não é simplesmente morrer por morrer. Ah, eu estou aqui, um dia eu vou morrer. Entendeu? Todo mundo aqui um dia vai morrer. Se Jesus não voltar nesses dias, a gente vai morrer. Mas Jesus está falando, eu não vim simplesmente para morrer. É necessário que eu morra. E vocês têm que entender, é absolutamente necessário que eu morra. Nada iria mudar. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Por quê? Porque Cristo morreu. Tudo se fez novo. Por quê? Porque Cristo morreu. Porque Cristo morreu, eu sou uma nova criatura. Porque Cristo morreu, eu posso viver o plano de Deus na minha vida. Porque Cristo morreu, eu posso ser um perdoado. Eu posso ser um perdoado, eu posso estar limpo diante de Deus. Eu posso estar diante do trono do Rei agora, porque Cristo morreu. Era necessário que ele morresse. Porque a dívida do pecado, ela é impagável. Como pagar? Zacarias. Vamos dar uma olhadinha lá em Zacarias. Zacarias, deixa eu ver se eu anotei o versículo, senão não dá para abrir. Ai, não, eu não anotei. Não anotei esse. É do peso do pecado. Do Efa, do peso do pecado. Não sei se é 14. 5. Isso, esse aí. Ah, sim, é o capítulo, Zacarias capítulo 5, versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. E eu perguntei, o que é isto?
E ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é iniquidade em toda a terra. Então, a iniquidade, ela tem um peso. A iniquidade, ela tem um peso. Ela tem um volume. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Esta é a regra. Este é o mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que a nossa alma seja expiada, era necessário o derramamento do sangue. Mas de quanto sangue? Se é o pecado do mundo inteiro, quem poderia pagar o pecado do mundo inteiro? E aí João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Só o Cordeiro de Deus, só o Cordeiro Santo de Deus poderia tirar o pecado do mundo. Ei-lo! É Jesus. Somente Ele. Ele, através dele, do sofrimento de Jesus, que era necessário, através dos açoites que Jesus sofreu, que eram necessários, da morte de Jesus na cruz, que era necessária, eu tenho o perdão dos meus pecados. E o perdão sempre envolve o sofrimento. Sempre quando você tem que perdoar, envolve um sofrimento. Ou você cobra a dívida e vê o outro sofrer. Você cobra, você endurece o seu coração e vê o outro sofrer. Ou você perdoa a dívida. O que Deus fez? Endureceu o coração? Obrigou você a pagar o seu preço do seu pecado, que seria a morte? As pessoas podem ir se quiserem. Se não quiserem o perdão de Deus, podem usufruir da morte. O cobrador, ou ele cobra, ou ele abre mão. Ou ele cobra, endurece o seu coração e vê o outro sofrer, ou ele perdoa a dívida e arca com o prejuízo. Ou o devedor paga, ou o credor paga. Um dos dois tem que pagar a dívida. O pecado sempre terá consequências. O pecado sempre implica em uma pena. Porque é sair daquilo que é legal. Sempre quando você sai daquilo que é legal, daquilo que é o certo, terá uma penalidade. E a gente não pode resolver a questão da culpa, a menos que alguém pague a pena para a gente. Ou a gente paga a pena, ou alguém paga a pena para a gente. E no nosso caso, Jesus pagou a pena no nosso lugar. Ele pagou a pena no nosso lugar. O único modo de nos perdoar e de não nos julgar, nós não vamos passar por julgamento. As nossas obras passarão por julgamento, mas nós não. O único modo de nos perdoar e de não nos julgar foi ter ido para a cruz, arcando com a pena. Por isso que ele disse: é necessário que eu sofra.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira que era necessário que ele fosse para a cruz. Jesus tinha que morrer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E é a vida eterna. Você não precisa mais carregar a culpa. Você não precisa mais sofrer condenação. Você não precisa mais sofrer o peso do pecado. Porque o Senhor já foi à cruz e já levou sobre si o peso do nosso pecado. Ele carregou sobre si. Você não precisa mais. Aquela música que você tocou, né, que vocês cantaram. Ah, como é bom aos pés da cruz depositar este meu fardo tão pesado, tão árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição, a minha dívida, sobre ele lançar. Ele já pagou o preço. Não saia daqui nesta noite carregando o peso. Se você se apresentou diante de Deus com o coração quebrantado, você tem direito ao perdão de Deus. Ele já pagou todo escrito de dívida. Foi colocado lá, pregado na cruz do Calvário. Você é livre. Você é livre do peso. Você é livre da culpa. Você é perdoado. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Peso aí, quer deixar o peso aí no lugar da cruz? Sim, se você sente que precisa usufruir desse perdão de Deus, eu acho que todo mundo precisa, né? A gente é tão falho, a gente precisa tanto usufruir desse perdão de Deus, a gente precisa tanto a cada dia nos achegar aos pés da cruz e reconhecer o quanto nós somos pecadores e indignos. Indignos. E o amor de Deus é tão grande, a ponto de dar o seu único filho para nos salvar. E Jesus, ele abriu a mão da sua glória, ele abriu mão de tudo, do seu trono eterno, de toda a sua grandeza, de toda a sua soberania, ele abriu mão de tudo. E ele veio pisar nessa terra, ele veio queimar os seus pés no deserto. Ele veio sentir o sol na cabeça. Ele veio sabendo que ele seria rejeitado, que ele seria humilhado, que ele sofreria, que ele daria os seus pés e as suas mãos para serem pregados na cruz, que seu sangue seria derramado. Ele sabia, era necessário para que nós
homens mortais e pecadores, pudéssemos ter vida, e a vida abundante, a vida eterna em Deus, pudéssemos ter de novo a presença do Senhor nas nossas vidas, voltássemos para o Pai, de onde nós saímos. Nós estávamos perdidos, mas em Deus, em Cristo, nós temos o retorno a Deus pelo sangue de Jesus, que nos dá o perdão, e é um perdão que vale para a vida eterna. É um perdão que vale para a vida eterna. Como não amar esse Deus? Como não engrandecer esse Deus tão tremendo? Jesus, nós te reconhecemos como Rei e Senhor, como Rei dos Reis, o ungido, Cristo, o Messias de Deus. Nós te reconhecemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós queremos usufruir de todo esse perdão que o Senhor derramou na cruz. Que o Senhor nos lave, nos purifique, nos santifique, Senhor. Que nós possamos andar aqui na terra como testemunha, Senhor. Eu sou perdoado por Deus, eu sou perdoado por Deus. Faça a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas, cura a nossa alma, cura, Senhor, dos traumas do passado, Senhor. Cura, Senhor, que nós possamos perdoar os nossos inimigos, assim como o Senhor perdoou na cruz. E o Senhor disse: não, Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Que nós possamos também, Senhor, perdoar aqueles que nos ofendem. Que nós possamos amar, Senhor, os nossos inimigos e orar por eles. Sabendo que o Senhor reina, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor, o Rei, é o Rei, domina sobre tudo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Senhor. Que nós possamos entregar todo o nosso ser ao Senhor. E depender do Senhor. Depender de Ti, Senhor. Para sempre. Obrigada, Senhor, pela Tua obra na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, porque o Senhor suportou tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor e termos o perdão eterno. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que o Senhor coloque palavras de louvor nos nossos lábios e gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus, fica em pé aí para a gente orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos conforta, que nos encoraja. Obrigado, Senhor Jesus, porque embora o Senhor fosse Rei e seja Rei, o Senhor abriu mão de tudo, e era necessário que o Senhor viesse, fosse rejeitado, fosse julgado, fosse crucificado e ressuscitasse por nós. E tudo que foi necessário, o Senhor fez. Tudo que era necessário, o Senhor fez. Tu és totalmente suficiente, Jesus, e nós cremos nisso e te adoramos, Jesus. Nossa vida depende do Senhor. Nossa vida, nossa existência, o nosso sucesso, o nosso sustento dependem do Senhor. Sabemos disso, Pai, porque o Senhor fez tudo o que era necessário em nosso favor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E despedimos esse povo que está aqui, Senhor, com a graça, o amor de Deus, nosso Pai.
e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo para nos acompanhar no retorno para as nossas casas e durante o restante dessa semana, nos preparando para no final de semana, se o Senhor quiser, estarmos aqui de volta, louvando o Senhor e adorando-te, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.